Isaías 61, dos versos de 1 a 11. Olha o título da minha mensagem: A Vingança de Deus. Meu Deus, pastor, o senhor falou tanto da graça, agora vem com juízo. Não, pode ficar tranquilo, vamos lá. Isaías 61 é um relato sobre Jesus, diz assim, ó: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Você já sabe que a palavra boas novas é evangelho, e a palavra evangelho é graça. Jesus foi ungido para pregar o quê? O evangelho da graça, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. A palavra ali é um contraponto aos religiosos. Os religiosos não eram mansos e humildes, eles eram arrogantes. Por isso que quando você vê os fariseus chegando até Jesus, ele dava lei. Para os pecadores ele dava graça, porque os fariseus não eram mansos. E diz assim: porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse é o ministério de Jesus. E nada mais que isso. Agora olha o verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Dá uma pausa. Durante muitos anos, todo mundo leu esse texto. Eu muitas vezes preguei. E dizia que o pastor, o pregador, ele tem que pregar o dia da vingança. E a maioria de nós entendemos esse texto que o dia da vingança de Deus é quando ele vier no seu juízo, julgar as nações, julgar os pecadores e etc. O que seria a vingança de Deus? O texto diz: o dia da vingança do nosso Deus. Qual que é? Consolar todos os que choram, todos os que estão tristes. Prossegue o próximo verso. E ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Aonde, em qual momento que você viu outra coisa do ministério de Jesus aqui? Aonde você viu, em qual texto, Jesus foi chamado para condenar aqui? Olha as características de Cristo. Ordenar acerca dos que choram em Sião, lhe deu uma grinalda em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse texto é um dos mais lindos da Bíblia. Nesse texto nós temos um reflexo, literalmente, da natureza de Cristo, da essência daquilo que Jesus veio fazer, e ele veio fazer apenas isso. Nós vamos analisar aqui, rapidamente, uma mensagem extremamente radical. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela sua vingança. Eu louvo e agradeço a Deus e eu amo a vingança dele. Literalmente a Bíblia diz que Jesus veio anunciar a vingança do nosso Deus. Agora observa algo. Satanás entrou em cena no jardim. Você sabe, ele seduziu o homem. Ele fez esse homem pecar. E por causa de Adão, todos nós pecamos e fomos destituídos. Por causa de Adão, o homem pecou, a terra pecou, inclusive a natureza e os animais. Então hoje você vê que o leão não pode brincar com a zebra, a serpente tem veneno, a terra produz espinhos e arbolhos. Tudo isso, a Bíblia diz que por causa disso a natureza geme, e ela está sujeita ao pecado, não por sua culpa, mas por causa de quem a sujeitou.
Veja, você é sujeito ao pecado, mas não por sua culpa, mas por causa de quem o sujeitou. Quem está entendendo isso? Em Romanos 5,17, nós lemos ontem que por causa do pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo. Agora veja bem, esse homem, por causa do pecado de Adão, se tornou inimigo de Deus. E ele não se tornou inimigo por sua culpa, mas ele se tornou inimigo. Não foi Deus que tornou-se inimigo dele, foi ele que se tornou inimigo de Deus. Deus não se apartou do homem, mas o homem se apartou de Deus. Deus nunca deixou de ser pai. Foi o homem que deixou de ser filho. Em Isaías 53, no versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava. Não foi Deus que se desviou, cada um se desviava pelos seus próprios caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha, quando eu citar o texto, eu não vou me ater ali para não demorar muito, mas é necessário que mesmo assim se coloque, por gentileza. É fato que a Bíblia diz que todos nós nos tornamos inimigos de Deus e nos afastamos. Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus na mente de vocês. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Colossenses 1 e 21. Mas veja bem, por que o homem se tornou inimigo de Deus? A palavra é simples. Deus foi difamado. Deus foi mal falado. Deus foi malfadado. Deus teve a sua imagem desconstruída para com o homem. Quando Satanás entrou no jardim, a primeira coisa que ele disse para Adão, Deus disse isso. E de uma maneira muito sutil, ele começou a difamar a Deus. Veja, Deus disse para Adão, coma de toda árvore. Tinha uma árvore no jardim melhor do que a árvore que ele comeu, chamada árvore da vida. Deus disse, coma da árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. A árvore da vida era infinitamente melhor. Mas Satanás fez parecer que Deus era um Deus que execrava as pessoas. Um Deus que não deixava fazer nada. E Satanás disse, por que Deus não deixa você comer da árvore do meio do jardim? Adão deveria dizer, Deus me deu tudo, isso é dele. Mas Satanás fez Adão não ver tudo que Deus deu e ver só aquilo que ele proibiu de fazer. Ele passou a ideia que Deus era um privador. Ele denegriu a imagem de Deus. O homem pecou e se tornou inimigo de Deus. E essa inimizade que Adão teve com Deus veio na nossa natureza. O homem nasce inimigo de Deus. Agora veja bem, tudo isso que Satanás fez com Deus, Deus se vinga. Diga comigo, Deus se vinga. E como Deus se vinga? Vamos deixar o texto de Isaías 61, dos versos 1 a 11. O texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Jesus veio para vingar. Jesus é a vingança de Deus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão a presos e a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus veio para a vingança. Por décadas esse texto aqui, queridos, ele foi mal interpretado e gerou medo em muitos crentes. Jesus veio e você tem que entender que ele vem para vingar. E esses dias ainda eu estava ouvindo um pregador. Ele está vindo para vingar. Pregador famoso, teólogo. E muitos pensam aqui que essa vingança é contra eles. E essa vingança não é contra eles. Mas será o que é a vingança? E contra quem é essa vingança?
Olha o verso seguinte: apregoar o ano aceitável do Senhor, verso 2, e o dia da vingança do nosso Deus. Qual que é a vingança? Consolar a todos os que choram e ordenar acerca dos que estão tristes em Sião. E o Senhor começa a trabalhar a sua vingança. Veja o que o pecado fez com o homem. Primeira coisa, separou o homem de Deus. A palavra é: o homem se tornou órfão, sem pai. Preste atenção nisso. Você sabe o que significa a palavra órfão na Bíblia? Para nós, a palavra órfão é quem perdeu o pai. Mas a palavra órfão significa, a palavra hebraica yatom. Se você está anotando, é Y-A-T-H-O-N, yatom. Yatom significa destituído ou solitário. É isso que significa órfão. É alguém que tinha algo e foi destituído de uma posição e passou a ser solitário. Ele tinha e perdeu. O pecado transformou o homem em órfão. Então a palavra órfão para nós é de quem não tem pai, mas o significado no Velho Testamento é solitário ou destituído. Então o que significa orfandade na Bíblia? Orfandade na Bíblia tem 5 significados. E eu acredito literalmente que a maior maldição que vivemos hoje é a maldição da orfandade. Pessoas que têm um pai e vivem como escravos, vivem como órfãos, mesmo tendo pais. 5 coisas significa a orfandade na Bíblia: perda, abandono, isolado, escravo, cheio de jugo. Lembra que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis órfãos, cansados, oprimidos, abatidos, cheios de jugo, tomai sobre vós a minha paternidade, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra certa é: a vingança de Deus não é só por causa de Deus. A vingança de Deus é por nós. Escute isso. A primeira coisa que aconteceu com o pecado, nós fomos roubados. Diga isso. Agora vamos observar a história de Mefibosete. Você se lembra que eu preguei ontem que o Velho Testamento é uma sombra? Ele sempre deve ser usado como exemplo. Em 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 34, nós temos uma história de Davi. Você sabe, Davi foi perseguido por Saul. Saul é símbolo de maldição, Davi é símbolo da graça. Saul perseguiu Davi, morreu, agora Davi é rei. E toda a família de Saul foi amaldiçoada. Mas restou um. Este homem era manco, coxo, paralítico, e morava num lugar que se chamava Lodibar, nas terras de Maquir, de Eliel. Esse homem se escondia com medo que Davi encontrasse ele. Ele era neto de Saul, Mefibosete. Escute isso. Um dia Davi está na sua varanda e se lembra de Jonatas, filho de Saul, que era seu melhor amigo. E Davi chama seu servo e diz assim: há alguém na casa de Saul. Veja, ele não disse na casa de Jonatas. Ele disse: há alguém na casa de Saul para que eu mostre graça por amor de Jonatas, favor imerecido. É o termo para a palavra graça. Então eles começaram a vasculhar nas redondezas para ver se Saul tinha uma pessoa que Davi queria mostrar favor imerecido, por amor de Jonatas. Então o servo chegou e disse assim: tem um, ele se chama Mefibosete, ele mora em Lodibar, ele é pobre e paralítico, e anda escondido com medo de morrer. Davi diz assim: eu vou até Mefibosete,
ele não mandou buscar Mefibosete. Davi montou na sua carruagem real, chegou em Lodibar e bateu na porta. Quando Maquir, que era onde Mefibosete se escondia, abriu a porta, lá estava o rei. Davi, na Bíblia, é o maior exemplo do coração de Deus. Porque Davi interpretou a graça como poucos. Por isso que ele disse, eu prefiro cair na mão de Deus, que é misericordioso. Quando Davi adulterou, ele sabia que ele poderia morrer apedrejado. E ele não morreu. A graça triunfou sobre o juízo. Ele se arrependeu e Deus perdoou. Mas ele pagou com a família. Consequência. E agora Davi aparece na casa, lá está Mefibosete. Davi diz, não vim te fazer mal, eu vim te levar para o palácio. Preparei uma mesa para você. Lembra da mesa que eu falei ontem? E você vai comer a minha mesa. Pegou a melhor roupa e vestiu Mefibosete. Levou o Mefibosete para o palácio e disse, coma a minha mesa. Tudo que era de seu pai eu vou te devolver. E a partir de agora eu adoto você como filho. E não tem nada a ver com Saul, tem a ver com Jonatas. O Saul representa o Adão, o Jonatas, Jesus. Deus não faz nenhuma bondade para você, não tem nada a ver com Adão, tem a ver com Jesus. Então você pode ouvir Deus dizendo, há alguém lá, para que eu mostre bondade por amor ao meu filho. E agora o próprio rei veio e bateu a sua porta. Mefibosete significa, no nosso contexto, que éramos órfãos, éramos coxos, com medo, destituídos da graça, destituídos da herança. Quando Satanás levou o pecado a Adão, nós fomos roubados da paternidade, fomos roubados da herança. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, em Adão todos pecaram e destituídos foram da glória. A palavra órfão é destituídos, a palavra é ficaram órfãos de Deus. Ou seja, por causa de Saul, Mefibosete pagou pato. Por causa de Saul, Mefibosete perdeu herança. Perdeu tudo e se tornou órfão. Por causa de Adão, nós caímos da herança. Nós fomos destituídos e nos tornamos órfãos. Agora vamos ver o que Deus fez com o órfão. Diga comigo, Jesus veio. Para que Jesus veio? Olha as características, o que ele faz com o órfão. Primeiro, consolar a todos os que choram. Ordenar acerca dos que estão tristes em Sião. São órfãos. Glória em vez de cinzas. Alegria em vez de tristeza. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deixe-me te falar alguma coisa sobre órfão. Eu fiz um pacto com os meus filhos. Nunca mais, ou nunca, eles irão chorar e eu deixarei de estar ali por eles. E desde que o meu filho, que está com 15 anos, nasceu, eu ensinei a minha esposa. Ela tinha, deixa chorar, dorme. Eu ensinei para ela, nunca faça isso. Quando eu era criança, eu ouvi uma história muito triste sobre orfanatos. Nós somos 5 irmãos e nós fomos abandonados pelos nossos pais quando tínhamos 8 anos de idade. E em orfanato, as crianças choram. Choram por um tempo só. Um dia, uma pessoa entrou no orfanato e viu aquele monte de berços, sem nenhum pio, e as crianças lá dentro. A pessoa perguntou, por que as crianças na minha casa choram e as do orfanato não choram? O monitor disse, choraram muito e não choram mais. Porque a primeira vez que elas choraram, ninguém veio para o socorrer e pararam de chorar. Uma criança, quando chora, ela está em busca de paternidade. E agora você, papai, mamãe,
pensa que uma criança chora por birra, que seja. Ainda assim é uma criança. Eu fiz uma aliança comigo. Os meus filhos nunca irão chorar sem que eu esteja ali. E se eu não estiver, eu disse para minha esposa, nunca deixe chorar por nada. Por nada. Eu sempre estarei ali para eles. O órfão, ele tem o coração abatido. Ele é rendido na alma. Ele tem crise de identidade. O espírito da orfandade é o tipo de gente que tem defesa contra ataque. É aquele tipo de gente que antes de você falar qualquer coisa, ele já te ataca. Ele é ferido antes de você ferir ele. Só o que existe na igreja são espíritos órfãos. O ferido sempre fere. As pessoas se ferem por crise de identidade. Elas são órfãos. Então elas andam com medo, como Mefibosete tinha medo de Deus. E o Senhor diz que Jesus veio para consolar a todos os que choram. Jesus nunca te deixa chorando. Jesus nunca vai te deixar ali, chora no tempo. Não! Saiba, deixa eu te dizer uma coisa. Satanás não está nem um pouco preocupado enquanto você ama seus filhos. Isso não importa para ele. Ele não quer nem saber o tamanho do amor que você sente pelos seus filhos, contanto que você nunca expresse. O que Satanás não quer é que o amor seja demonstrado. Sempre o pai dizia sobre Jesus, esse é meu filho amado. Jesus estava certo do amor que o pai tinha por ele. O amor precisa ser dito. Ele cura tudo. Dizer isso cura tudo. Então deixe-me te dizer, não importa se você dê dinheiro, se você dá qualquer coisa, Satanás, não importa o quanto você ama seus filhos, só nunca demonstre. Para ele isso é bom. Quando você não demonstra, ainda que ele seja filho, ele não se sente filho. Ele tem crise de orfandade. E a orfandade gera medo. A pessoa é insegura quando ela não tem um bom pai. E quando você não tem um bom pai na terra, você transfere isso para o céu. Você pensa que Deus é igual. O seu relacionamento com o Pai do céu sempre é determinado da visão que você teve do Pai da terra. Mas Davi tinha uma visão certa do Pai do céu. Ele disse, pode meu pai e minha mãe me desamparar. Deus é diferente, Deus não me desampara. Por isso que eu não gosto que falem mal de Davi, mesmo sendo um jaguara. Você iria na igreja do pastor Davi, da missionária Betseba? Eu amo Davi. Diz a Bíblia que Jesus veio para consolar todos os que choram, ordenar acerca dos que estão tristes. Eu não sei o que pregadores pregam. As pessoas devem se chegar até nós e serem consoladas. Elas devem receber glória em vez de cinza, alegria em vez de tristeza, louvor em vez de espírito angustiado. Esse é o ministério de Cristo. Esse é o ministério de um pai. E a Bíblia diz, para quê? A fim de que eles entendam que eles são justiça de Deus. Que eles se tornem carvalhos, árvores de justiça. Você sabe que a justiça faz você ter confiança. O Senhor restaura a sua confiança. Diga amém. É lindo. Diga glória a Deus. Mas esse ato de Deus de fazer isso com o órfão é chamado de ato de justiça. Como Isaías chamou esse ato de Deus de restaurar o órfão? Vingança. A vingança de Deus não é contra você,
A vingança de Deus é por você. Deus se vingou por você, porque você foi roubado da sua herança. Você tinha um acesso a Deus, você amava estar com Deus. Deus vinha todos os dias na viração do dia e conversava com você, e nós fomos roubados. Então Deus enviou Jesus para vingar você. A vingança é em seu favor e não contra você. Nós nos tornamos escravos. Põe na tela Deuteronômio 28 e 68. Você sabe qual é a última maldição da lei? Você sabe qual é a última maldição da lei? Está ali. O Senhor te fará voltar ao Egito, em navios, pelo caminho que te disse, nunca mais o verás. Ali vos porei à venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, e não haverá quem os compre. Veja, você era livre e foi vendido como escravo, sem ter ninguém para te comprar. Essa é a maldição da lei. Por isso que Paulo disse, eu fui vendido como escravo. Todos nós fomos vendidos como escravo. Essa maldição é a pior. Israel foi escravo dos persas, foi escravo dos gregos, foi escravo dos babilônicos, foi escravo dos romanos, foi escravo de tudo. Porque eles não cumpriram as leis. Uma nação órfã. Sem Jesus todos são órfãos. Mas veja Gálatas capítulo 3, no versículo 13. O que Jesus fez com essa maldição da orfandade. Leia em voz alta. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E agora você ouve o Senhor bradando, você não é mais órfão. Você é filho. A vingança de Deus é por você. É para restabelecer a dor do homem de gemer sozinho, longe de Deus. Esse homem está indo a passos largos para o inferno, mesmo que não tendo culpa. Ele foi roubado da sua herança. Adão o condenou. Satanás vituperou, envergonhou a Deus. Satanás roubou a sua herança, seduzindo Adão. E agora, durante 2000 anos, Satanás passava na cara de Deus. Seus filhos são escravos. Seus filhos não têm comunicação com você. Eles se sentem sós. Eles não são nada. Cadê a irmã do teclado? Vem aqui para terminar. Mas veja, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 19. Diga comigo, aonde Deus se vingou? Diz mais alto. Diz a Bíblia aonde Deus se vingou. Porque Deus estava em Cristo. Agora olha para mim. Você já leu, já ouviu muitos pregadores dizendo que Jesus lá na cruz, o pai deixou ele sozinho, ele ficou lá sozinho do pai, e o pai foi embora, e o pai fechou o olho e disse, não quero nem olhar. Você já ouviu isso? Isso é mentira. O pai nunca abandonou o filho. Jesus não disse, por que saíste de mim? Ele disse, por que me desamparastes? Quando você é aprovado, Deus sai de você. Quando você é aprovado, Deus permite. A palavra é, Pai, por que permite isso? Sabe aonde Deus estava na cruz, vingando você? Paulo responde, leia em voz alta. Deus estava em Cristo. Mais alto.
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, nos encarregou de reconciliar os outros. Aonde estava o Pai na cruz? Escondido? Ele estava no Filho, sofrendo junto com o Filho. Veja, nessa aliança você nem estava. A aliança entre Deus e Deus. Diz a Bíblia que Ele reconciliou o mundo com Ele mesmo. Jesus e Deus fez a aliança da reconciliação. Jesus representando você e Deus. Jesus deu a mão para o Pai como homem e disse: Pai, eu ponho os pecados deles nas minhas costas, agora eu reconcilio o mundo comigo mesmo. Veja, não foi você que foi reconciliado com Deus, Deus e Deus reconciliou você. Jesus e o Pai reconciliou você. Você nem estava na equação, você nem fez parte da equação. Jesus era o seu representante legal. Por isso que é uma aliança que não pode ser quebrada, porque ela não estava com você, ela não depende de você. Jesus não quebra a aliança, como Ele fez a aliança, ela nunca será quebrada. Você é filho, você é filho, você é filho, você não é órfão, você é filho. De acordo com esse texto, aonde Deus se vingou? Responda: na cruz. Na cruz foi o dia da vingança. Na cruz foi o ano aceitável do Senhor. Na cruz Ele venceu o diabo e o envergonhou. Tem pregador que diz que Jesus foi no inferno. Não. Ele não precisou fazer uma outra obrinha no inferno. Na cruz que Ele disse está consumado. Ele não foi no inferno para brigar com o diabo. Ele venceu na cruz. Ele venceu toda a obra na cruz. Na cruz nós somos adotados. Veja Colossenses capítulo 2 versículo 14. Você vai ver que a vingança de Deus por você foi na cruz. Você foi roubado da sua herança. Você amava estar com Deus. Deus amava você. Satanás roubou você. Mas Deus vingou a sua causa. Diz o texto. Você lembra que eu falei ontem da nota promissória? Mais riscado o escrito de dívida. Quem lembra? Que havia contra nós, de acordo com a lei, o qual era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Agora olha o próximo texto. Três coisas Jesus fez na cruz. Primeira delas, rasgou a dívida que tinha contra você, pecado. Segunda delas, leia lá, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Veja, Satanás não levou Jesus para a cruz, ele tentou impedir de ir. Por isso que quando Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz, Jesus chamou Pedro de Satanás. A cruz é a vitória da igreja. A cruz é a vitória contra o pecado. A cruz é a vitória da graça. A cruz é a mensagem mais poderosa da igreja. Venha à cruz e seja salvo. Venha à cruz e seja curado. Venha à cruz e seja restaurado. A cruz de Cristo me salvou. A cruz de Cristo me curou. É pela cruz. É pela cruz. É pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está perdido, você que está doente, você que se encontra nessas características, triste, espírito angustiado, vem à cruz. Na cruz, Ele venceu o pecado. Na cruz, Ele vingou e venceu Satanás e todos os seus anjos. A Bíblia diz que foi uma vergonha para o diabo.
A Bíblia diz que ele deixou eles nus, os exibiu publicamente. Ora, se ele exibiu os demônios publicamente na cruz, e não foi diante dos homens, foi diante de quem? Foi diante de todo o universo de anjos e demônios. O mundo viu a queda, quando Lúcifer derrubou e arrastou após si a terça parte dos anjos. Os anjos viu a queda de Adão, mas agora Jesus na cruz gritou e disse: eu venci, eu venci, eu triunfei, eu sou vencedor diante de todo o universo, anjos e potestades. Jesus triunfou, Jesus triunfou. Então na cruz, Jesus fez 4 coisas. Primeiro, vingou-nos. Éramos órfãos, passamos a ser filhos. Aleluia. Ele venceu o pecado, pegou a dívida de pecado que era contra nós. Ele venceu o diabo e nos reconciliou. Fomos adotados. Diga: adotados. Foi na cruz, irmãos. Foi na cruz que nós fomos adotados. Essa é a mensagem central da graça. Não há um símbolo que expresse maior a graça do que a cruz de Cristo. Venha à cruz e seja salvo. Você quer confrontar o pecado de alguém? Pregue a cruz. A pregação que mais confronta é o sacrifício de Cristo. Essa é a vingança. Esse é o ano aceitável do Senhor, na cruz. Diga: na cruz. Repita comigo: Deus é pai de órfãos. Salmo 68, no versículo 5, o salmista tratou Mefibosete como um órfão. Agora leia esse texto comigo. Pai de órfãos, juiz das viúvas, é Deus na sua santa morada. Diga comigo: Deus é meu Pai. Por isso que Jesus veio para revelar uma única coisa, um único nome. Você quer saber? Vamos ver esse texto. João 17, no versículo 6. Jesus disse que nome ele veio revelar. Lê em voz alta. Jesus disse: revelei o teu nome aos homens que me destes. Qual o nome que Jesus revelou? Qual foi o nome? Vamos ver? Mateus capítulo 6, no versículo 1. De Mateus 6, do verso 1 ao 34, preste atenção. Jesus usa o termo Pai 34 vezes. Vamos ler. Eu sei que você vai ficar maravilhado. Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre dizia vosso Pai. Porque o Pai a vida toda foi denegrido. Falaram mal de Deus para os homens e eles se tornaram inimigos. Mas Jesus agora vem revelar o Pai. O Deus que é bom. E a sua bondade dura para sempre. As primeiras palavras da Bíblia é bom. E viu Deus que era bom. E isso era bom. Não existia mal, era bom. Deus sempre foi bom. Mas pregaram por aí que ele era mau. E quando você faz isso, você faz o papel do diabo. Olha o que Jesus disse: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para ser desvisto. Jesus não está falando para você não fazer obras. Ele está falando para você parar de fazer e querer se aparecer em cima delas. Faça as obras, mas não para se aparecer. De outra sorte não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está no céu.
Jesus nunca disse Deus, ele dizia vosso Pai. Qual o nome que ele revelou? Qual o nome que ele revelou? Pai. Mas ele não disse só Pai. Prossegue, vamos continuar. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Pode ir. Mas quando tu deres esmola, não sabe o que a mão esquerda ou o que uma mão faz à direita. Pode continuar. Para que a tua esmola fique em secreto e teu, ele não dizia meu, ele dizia teu Pai, que vem em secreto, te recompensa. Jesus está falando da recompensa, falamos sobre isso, prossegue. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos. É os religiosos batizados em suco de limão. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Prossegue. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensa. Prossegue. Orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Agora Jesus vai trazer o maior segredo que você já ouviu na sua vida. Pode ir. Não assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai sabe o que é necessário antes de pedir. Desperte para a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Lembra quando eu te disse? Pode continuar. Portanto, orai deste modo. Volta no verso 6. Deixa a oração do Pai Nosso, verso 6. Preste atenção no que Jesus fala. Quando orares, ore assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Como você santifica o nome de Deus? Porque Jesus disse que você santifica o nome de Deus quando você o chama de Pai. Toda vez que você trata Deus como Pai, você o santifica. Você honra a santidade dele. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Quem está comigo aí, diga amém. Mas dá um amém mais amenhado aí. Veja Gálatas 4, dos versos de 4 a 6. Qual é o entendimento que Deus é Pai? Olha para mim. Deus não é contra você. Deus é por você. O juízo e a vingança de Deus está do seu lado. Deixe-me te dizer, a santidade de Deus está ao seu favor, não contra você. Olha lá, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher debaixo da lei. Prossegue. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Agora leia comigo isso, próximo verso. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba. Abba Pai não é pai, é paizinho querido. Sabe, o Espírito Santo está dentro de você. Não é para você falar Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh Sidkenu Raá, Jeová Todo-Poderoso, El Shaddai Elohim Elion. O Espírito Santo está dentro de você para te revelar um nome: Pai. Quando orares, diga Pai. Deus quer que você seja filho. Deus
Deus quer que você tenha um coração de filho. Sabe, você pode ter tido os piores pais, mas o Pai do céu ainda é seu Pai. Ele te ama. Ele é um Pai querido. Você consegue imaginar o quanto você foi ferido, magoado pelos seus pais? Mas o Pai do céu, o Espírito Santo está dentro de mim dizendo: chama Ele de Pai. Diga: Pai, meu papai. Tem gente que diz: quem que esse pastor pensa que Deus é? Um paizão? Claro. E você sabe que quando eu faço isso, eu estou santificando Deus de verdade. A santidade de Deus só se torna realizada quando eu tenho entendimento que Ele é Pai. Porque foi isso que Satanás roubou de você, a filiação. A vingança de Deus é restaurar você a sua filiação. É fazer você voltar a ser filho. Foi te roubado essa herança. Então Deus vingou para que você voltasse a ser filho. Por isso que Jesus veio. E sabe, há um texto muito interessante aqui nesse texto. Depois de Jesus falar por 11 vezes Pai, 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 lá embaixo ele diz: olha os pássaros, veja como o Pai os alimenta. Eles não trabalham, o Pai os sustenta. E vocês que são mais importantes que os animais. Tem gente aí dizendo que prefere animal do que gente. Mas Jesus disse que nós somos mais importantes. Tem gente que está pondo animal para mamar na teta. Vocês viram isso? Tratando animal igual filho. Olha, deixe-me dizer, eu amo cachorro, já tive 7. Mas nunca chamei um cachorro de filho. Essa palavra é muito santa. Eu sou maior do que os animais, devo amar os animais, devo cuidar dos bichinhos lindos, mas não são meus filhos. Ai, filhinho da mamãe. Te enxerga, rapaz. Tu é uma cachorra? Tu é um cachorro? Tu deixa ser besta, rapaz. Ou então sai de casa. Filhinho da mamãe, faça isso. Trate o bichinho como um bichinho, dê muito amor, compre a melhor ração, dá o banho uma vez por semana, cuida como um bichinho amado, mas é um bichinho. Eu cheguei na casa da irmã e falei: olha esse bicho. Bicho não, meu filho. Falei: então anda de 4 atrás de mim, irmã, faz favor, venha. Porque mãe de cachorro é cachorra, vem, irmã. Aqui, ó. Eu tinha 3. O Faísca, que é um York. A Cauana morreu recentemente, depois de 16 anos com a gente, uma Golden Retriever. Morreu velhinho. Choramos muito. E a Lisa, que morreu também velhinho. Uma mistura de boitatá com mula sem cabeça. Vira-lata. Eu amo os bichinhos. E eu disse: bichinhos, Jesus não morreu por animais. Jesus morreu para que você fosse ter tido como filho. Por favor, isso é muito sério que eu estou falando. Entenda, não estou denegrindo bichinho. Eu só não gosto de gato. Gato não tem dono, gato manda. Gato comanda, cachorro é comandado. Também não vou fazer uma teologia em cima disso. Mas escute bem. Jesus, quando ele falou Pai, Pai 11 vezes, quando ele termina de falar, olha para mim, sai do buraco um leproso. Olhe para mim, isso é muito sério. O leproso sai do buraco e grita assim: Jesus, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Ei, eu me perguntei, o que fez esse leproso ter coragem e sair do buraco, ir até Jesus? Na lei, o leproso, quando era visto perante as pessoas, era apedrejado. As pessoas gritavam: leproso, leproso, e jogavam pedras. Mas esse leproso, no meio de uma multidão, no Sermão da Montanha, ele sai do buraco e grita: Jesus, se quiserdes, pode tornar-me limpo.
Preste atenção, ele não disse se puderdes, ele disse se quiserdes. Ele não duvidava que Jesus poderia, ele duvidava se ele queria. Ninguém aqui duvida que Deus é poderoso. Ninguém aqui duvida que Deus é 3 vezes santo. Ninguém aqui duvida que Deus é grande e poderoso. Todos duvidam se ele é bom. O leproso duvidava da bondade, não do poder. Ele disse se quiserdes. Jesus deu uma lição. Na lei, o impuro toca no puro e toca o puro impuro. Na graça, o impuro toca no puro e o impuro é purificado. A lei repele, a graça atrai. Sabe o que atraiu aquele leproso? O que Jesus pregou antes. O que ele pregou? Estamos falando. O vosso pai, o vosso pai. O leproso falou, peraí, Deus é pai? Eu pensei que eu estava leproso por culpa dele. Jesus dizia, não, o seu pai é bom. Jesus disse, se vocês são maus pais e dão coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu fará a vós. O leproso foi enchendo o coração dele de paternidade, foi enchendo o coração dele querendo conhecer. Ele disse, eita, se Deus é esse pai. Ele disse, se o senhor quiser, só pode me limpar. Jesus disse, quero ser limpo. Jesus não disse, deixa eu saber o que você fez no verão passado. Jesus não perguntou. A mulher samaritana veio até ele. Veio ao meio-dia porque ela estava com medo dos fofoqueiros. Aquela mulher tinha tido 5 maridos. Jesus disse, se você soubesse quem fala contigo. E o dom de Deus, qual é o dom de Deus? Da justiça, que é o dom da vida eterna. É o dom de ser aceito diante de Deus. Justiça é reposicionado. Se voltar a ser filho, daí vem a palavra Melquisedeque, reposicionar. Justiça é quando você volta à sua posição anterior. Você voltou a ser filho e agora você é justo de novo. Jesus disse, esse é o dom de Deus. Se você me pedisse, você me pediria de beber e eu lhe daria a água que jorra para a vida eterna. Você lembra quando a mulher foi jogada em adultério aos pés dele? Ele disse, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. A religião hoje diz, vai, não peques mais, e eu não te condeno, eu te perdoo. Mas Jesus disse, eu não te condeno, eu te perdoo, vai, não peques mais. Primeiro ele deu a dádiva da não condenação, e depois a força para ir e não pecar mais. Tem gente que confunde as coisas. Primeiro ele dá o ato da condenação, ele traz pecado. Quem é que vence o pecado quando está abatido? As pessoas irão vencer quando elas entenderem o quanto são amadas. Jesus estava na casa de Simão. A mulher quebrou o vaso de alabastro aos seus pés e começou a beijar os seus pés. Aquelas pessoas que Jesus atraía é porque elas viram nele que Jesus era o Pai. A santidade de Jesus atraía pecadores e repelia fariseus. A santidade de alguns repele pecadores e atrai fariseus. E aí um fariseu chamado Simão do lado viu aquela mulher beijando os pés de Jesus e disse, se esse homem fosse profeta, saberia como essa mulher é pecadora. Jesus sondou o coração de Simão. Disse, Simão, vou te contar uma história. Imagine, Simão, que um credor tem 2 devedores, um que deve 100 e o outro que deve 500 mil. Nenhum tem condição de pagar. Ele perdoa os 2. Quem mais vai amar o credor? Simão disse, os 2. É verdade, Simão. Por isso eu te digo que essa mulher muito foi perdoada, por isso muito me ama. E eu digo, todos os pecados dela são perdoados. Jesus disse, quem muito entende que é perdoado, muito ama. Quanto mais você entender que Deus te perdoou, mais você vai amá-lo sem reservas. Essa é a força para vencer qualquer pecado. Essa é a força para romper em qualquer nível espiritual. Essa é a força para triunfar e nunca mais ser um crente derrotado. O motivo de todas as suas derrotas e crises emocionais é porque você não sabe quem você é e quem Deus é para você. Pois eu te digo, você é a justiça de Deus e Deus é seu Pai.
Ele não é só o seu Deus, Ele é o seu Pai. Quem pode dizer, eu tenho um Pai maravilhoso? Eu quero terminar aqui. Preste atenção em algo. Eu vou ler para você 2 textos. Quando nós temos o entendimento do Pai, nós entendemos a verdadeira santidade. Em Números capítulo 20, no versículo 12. Eu tenho que concluir isso e fechar o tapete. Temos aqui a história de Moisés e uma rocha. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão. Vamos pegar o contexto, né? É Números 20, versículo 12, é isso? Isso. A história é a seguinte. Deus chamou Moisés e Arão e disse: toque na rocha, fale com a rocha, e vai sair água da rocha. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quem está entendendo? Diz a Bíblia que Moisés olhou para o povo, Deus pôs a rocha e o povo com sede, e Moisés olhou para o povo: povo rebelde, miseráveis, está aqui a rocha. E Deus mandou tirar a água, e começou a gritar com o povo. Pá! Feriu a rocha, gritou e feriu. Deus falou para ele falar com a rocha e tocar na rocha. A rocha é Cristo, a água é o que sai de Cristo. Olha para mim, tem muita gente ferindo o corpo de Cristo e ainda assim obtém milagres. A água saiu mesmo Moisés desobedecendo. Tem muita gente ferindo o corpo, gritando com o corpo, batendo no corpo, e sai água, mas a conta vem depois. Deus falou: Moisés, dê água para o meu povo e diga como eu sou bondoso. Sabe o que Moisés fez? Denegriu a imagem de Deus. Seus rebeldes, povo duro de coração, pá, toma água, praga. E saiu. Gente, acendeu a ira de Deus. Deus queria ser visto como um pai. Ele mostrou um Deus irado. Isso acendeu a ira de Deus. Olha o que o Senhor Deus disse a Arão e Moisés. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não crestes a mim, para não me santificar diante dos meus filhos, dos filhos de Israel? Por isso não os introduzirei à congregação na terra que eu lhes dei. Deus tirou o sacerdócio de Arão e o ministério de Moisés. Olha o que Deus fez com Arão. Preste atenção. Você vai ver o que Deus faz com Moisés e Deus faz com Arão. Porque eles não santificaram Deus perante o povo. Como que se santifica o nome de Deus? Crendo que Ele é um Pai. Moisés não santificou. A graça que santifica Deus. Próximo verso. Pode ir. Essas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e nele se santificou. Você viu? Moisés trouxe ira e o povo se irou com quem? Com Deus. Agora olha o que acontece. Deus falou: Moisés, você não me representou perante o povo, você não santificou o meu nome perante o povo, você não passou para o povo que eu sou um pai. Cuidado, irmão, se você passar a ideia errada sobre Deus para as pessoas, a conta vem. Deus não pode ser denegrido, o amor dele não pode ser distorcido, a paixão que ele tem por você não pode ser vituperada. Deus quer ser pai, ele não quer ser ira ou juízo, ele quer ser pai. Cuidado! Olha aqui, Deuteronômio 32 e 51. Diga: Deus é Pai. Diz mais alto. Agora a conta vem para Moisés. Sabe como é que a conta veio para Arão? Deus falou: Moisés, traz Arão aqui. Arranca a capa de Arão. Ele não será mais sacerdote.
lá em cima do monte, Arão morreu e o povo ficou chorando por 30 dias. Veio a conta. Deus se irou tanto. Deus falou: toque na rocha, fale com a rocha, que a água vai sair. Moisés gritou com o povo. Moisés trouxe ira e fez o povo se irar com Deus. Ele não santificou a Deus. Ele não passou para o povo que Deus era um pai. Agora olha como a conta veio para Moisés. Porquanto pecastes contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio de Israel. Você entendeu que a graça santifica Deus? Você entendeu que a graça, a paternidade é a maior santidade? Deus é santo quando todo mundo entende que Ele é bom. Diga: Deus é bom, e a sua bondade dura para sempre. Diz de novo. Agora fale crendo no coração, vai lá. Olha o que aconteceu com Moisés. Você não me santificou perante o povo. Próximo verso. Pelo que verás a terra da promessa, porém não entrarás na terra que eu dei a Israel. Deus deu um pirulito e falou: pegou de volta. Bonita a terra, Moisés. Você não vai entrar. Você fez o povo se irar. Você fez o povo ter medo. Era para o povo ter amor. Era para eles entenderem a paternidade. Sabe, eu sempre tive medo de Deus. Eu orava, mas sempre pensava que Deus ainda tinha algo contra mim. Eu nunca estava satisfeito, sempre eu queria agradar. E sempre pensar que a qualquer hora, tudo que acontecia de ruim eu punha na conta de Deus. É porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo outro, é porque eu não estou fazendo a coisa direito. E Deus olha e fala assim: que conversa é essa? Irmãos, diga comigo: a graça santifica Deus perante os homens. A verdadeira santidade vem pelo entendimento da paternidade de Deus. Agora diga: eu não sou órfão, eu sou filho. Agora, todo mundo é filho? Não. Como se torna filho? Se você só se torna filho na cruz, só crendo em Jesus. João capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz que Deus lhe deu o direito de se tornar filho. Mas a todos, veja lá, a todos quantos o receberam, deu-lhes, e creu no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem se torna filho? Todos que creem em Jesus. Eu quero que você fique em pé. Aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Cante esse amor tão lindo. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Descanse na cruz. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que pregue essa música agora. Cante. Ele me amou. Ele me ama. Ele me
ouvir só a igreja bem alto. Oh, ele me amou, vai. Oh, santifique o nome de Deus agora. Agora cante bem alto. Me ama, me ama, Ele. É assim que você representa Deus. Cante mais alto. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Põe a segunda parte da música e vamos cantar isso e entender, ó. Sou a sua herança, Ele é o nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. abunda na graça. É o oceano, estamos afogando. Cante mais alto. O céu se une à terra. Como um beijo apaixonado, Meu coração dispara em meu peito aceso. Ei, olha aí o crente que é filho. O crente que é filho não perde tempo. Que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Eu vou fazer o apelo. Você sabe como você santifica o nome de Deus perante a sua família? Não é dando uma de santarrão, xarope. É quando você fala do amor de Deus e as pessoas ver Deus em você. Tem gente que pensa que se você ficar entre as pessoas, você se contamina. Na graça, quem está perto de você que é transformado, não é você que se contamina. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui nessa noite querem entregar a sua vida a esse Jesus? Pastor, como eu faço para ser filho? Tem que crer no Filho, tem que receber o Filho, tem que confessar o Filho. Na mesma hora você é adotado, na mesma hora você se torna filho. Quem aqui quer entregar a sua alma e a sua vida a esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, tão precioso, que morreu e vingou a minha causa, me tornou herdeiro de novo e um filho? Quem quer entregar sua vida a Jesus, levanta a mão que eu quero orar por você, bem alto, isso, vai levantando as mãos, vai levantando as mãos, vai levantando a mão onde você está, eu quero orar por você. Não fique com a mão abaixada, levanta a mão, bem alto. Tem mais pessoas aí. Não estou chamando você para ser crente, evangélico, seja lá o que for. Estou chamando você para ser filho. A Bíblia diz que tem que confessar com a boca e crer de todo o coração. Levanta a mão onde você está, bem alto. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para eu orar por você, por favor. Venha. Venha. Se você convidou alguém, diga, vamos lá. Traga essa pessoa aqui. Ele me ama, Ele me ama.
pessoas, eu espero você aqui. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu também não posso deixar de fazer uma outra pergunta. Os queridos, preciosos irmãos que se afastaram, estão afastados. Hoje nós temos uma crise daqueles que não congregam. Eu sou a igreja. Mentira. O diabo mentiu para você. Sabe quando você é a igreja? 1 de João 1,7. 1 de João 1,7 diz quando você é a igreja. Olha, eu quero ver isso. Tem gente que é assim, não, eu sou a igreja. Igreja não é prédio, é pessoas. Você está certo. Igreja é membro, é corpo. Você já viu um narigão no centro de Bragança dizendo, eu sou o corpo? Ô narigão, cadê o corpo? Não precisa, eu sou o corpo. Ô dedão, cadê o corpo? Não precisa, eu sou o corpo. Tu é igreja, querido, fora do corpo. Que igreja é essa? Diz a Bíblia, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você percebeu? Sabe quando você é igreja? Quando você anda na luz como Ele na luz está, e tem comunhão uns com os outros. É muito fácil ser igreja de YouTube. Você não precisa perdoar ninguém, não precisa pedir perdão para ninguém. Vem com esse papo furado. Irmão, te dar um conselho. Você quer uma igreja perfeita? O dia que você achar uma, não vai para lá não. Você vai estragar ela. Escolher a igreja perfeita é igual você querer casar com Angelina Jolie sem ser o Brad Pitt. Você entendeu o que eu estou falando? A igreja é cheia de gente falha, porque a igreja é cheia de gente. Isso é igreja. Engraçado que aqueles que não querem congregar, eles se acham melhores do que nós. Você ouve eles falarem, eles põem textão no Face. Eu morri de rir esses dias. Uma irmã saiu da nossa igreja e disse, eu saí da igreja porque é cheio de hipócrita lá. Eu disse, querida, tem lugar para mais um. Seu lugar ainda está guardado. Pastor, eu queria uma igreja para eu me sentir bem. Falei, vai para um shopping. Aí a irmã pôs uma foto junto com o namorado, os dois só mostravam do sim para cima, deitado na cama, namorado, e fez um textão, igreja cheia de hipócrita. A mulher está quase seminua no Facebook, e falando de hipócrita dentro da igreja. Oh meu Deus, me ajuda. É claro que igreja tem hipócrita, igreja tem hipócrita, tem mentiroso, cobra. Esse dia a irmã veio, pastor, eu estou sonhando com o senhor direto, estou vendo cobra. Falei, então não é comigo, é com a gente, é com nós. Qual era a cor do olho da cobra, o cabelo, a roupa? Talvez é você, irmã. Só o que tem na igreja é cobra. Então é conosco. Um dia outro falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Por quê, querido? Tem um monte de coisa que eu não concordo aqui. Falei, então eu vou sair com você. Por isso que o meu irmão teve que assumir a igreja, irmão, porque eu não tenho paciência. Eu vou sair com você. Não, pastor, mas eu sou o pastor. Eu falei, daí também sou ovelha. Tem um monte de coisa que eu não concordo aqui também. E aí, me ajuda a mudar ou não? Quando as pessoas vêm na igreja, que eu sou pastor igual você está vindo, eu falo, vou te prometer uma coisa. Um dia eu vou decepcionar você. O que você vai fazer? Você é filho de Deus, você não é meu filho. Você é meu irmão. O seu pai é Deus. O problema é você olhar para mim e me ver como modelo. O modelo é Jesus. Eu posso ser seu exemplo, mas não seu modelo. Eu sou falho, eu careço da graça, da glória. Eu preciso ser perdoado. A única diferença é que Deus me coloca, no caso aqui o pastor Alberto, para te ajudar. Mas ele também precisa. Ele chora, sente dores. E aí, o que você vai fazer? Fui sair daquela igreja, aquele pastor é cheio de falha. Ah, santo.
santo, você é um santo. Saiu da igreja porque o pastor é cheio de... Não, pastor, pecado, aí é outra coisa. Aí tem que sair. Mas falha. O pastor lá não me agradou. Pastor, não gostei do culto. Não é para você. Pastor, não gostei dos louvores. Não é para você. Nós temos que amadurecer. Quando você entender que você é a justiça de Deus, você é filho, você para com esses mimimi besta da vida. Porque esse textão não fez, jogando indireta. Quem tem a graça não tem tempo para perder. Ele entende que ele é amado. Amém. Glória a Deus. Você que está afastado, sai do lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você é amado e favorecido. Venha, venha. Tem mais pessoas aí, traga essa pessoa. Todos os corintianos venham à frente. Você é corintiana? Viu? Uma já veio. Funciona? Você é corintiano? Então vem. Funciona. Tem mais corintiano aí? Aqueles que faz gol de mão e fala que não é com a mão. Tô brincando, gente. Esquece o futebol. Põe a mãozinha no coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, te entrego a minha alma. Perdoa-me, lava-me com teu sangue. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou uma nova criatura. E a partir de hoje, eu sou filho. Eu não sou mais órfão. Eu sou filho. Chame Deus de Pai. Fala: meu Pai. Meu Paizinho. Eu tenho um Pai que não falha, que não me fere, que não me magoa. Um Pai perfeito. Aleluia. Olha, cadê? Segue aquela irmã ali. E nós vamos terminar o culto orando pelos enfermos. Pode ir até ela ali, todos vocês. Não voltem para os seus lugares. Vamos aplaudir o Senhor. E orar. Quem está enfermo, põe a mão onde você precisa da cura. Todos receberão cura nessa noite. Põe a mão. E eu vou orar para que você seja curado. A cura é um ofício da graça. Deus quer curar todos sem nenhuma reserva. Você só precisa ter fé. É o meio que você se apropria. Você já está curado. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e liberamos a cura pelo poder do nome de Jesus. Nos apropriamos dessa cura, que toda enfermidade caia por terra. Nós cremos na provisão da tua justiça, na tua obra da cruz para nos salvar, curar e perdoar. E nós liberamos a cura, que o cego enxergue, que o surdo ouça, que o câncer seja aniquilado, que toda enfermidade, todo caroço, nódulos, toda enfermidade maligna ou benigna, todo mal, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nós liberamos a cura agora, em nome de Jesus. Diga: eu estou curado, em nome de Jesus.